Quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Vamos continuar nosso bate-papo. Aqui já conversamos sobre diversidade, inclusão, mulheres no mercado de trabalho. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho muito importante de ser conversado, porque o óbvio, ele é óbvio 30 segundos depois que alguém fala, né? Então a gente tem que falar sobre o assunto, que é a questão dos PCDs. Vamos bater esse papo agora? Vamos. Falar com pessoa com deficiência, né? Falar de uma pessoa com deficiência e a gente não tem, né? Eu não tenho a deficiência hoje, mas eu convivo com pessoas que são PCDs e a gente começa a entender um pouquinho das dificuldades e das coisas que são básicas. Então, é um desafio hoje para todas as organizações, cada vez mais trazer esse grupo diverso, né, do PCD para dentro da organização, entendendo o valor que cada um tem, né, que todos temos os nossos valores, os nossos talentos, né, mas para isso a gente precisa trabalhar principalmente a questão dos nossos vieses, que a gente traz a questão assim, é capaz? Um PCD, ele é capaz de executar uma atividade? Ele vai ter alguma limitação física, de mobilidade? Sim, ele vai ter alguma, né? Ele vai ter sim alguma questão que vai precisar ser adequado, que vai precisar ser ajustado, mas é o nosso papel também de dar a condição, né, desses ajustes, do óbvio, né? É óbvio, né, que a gente tenha uma rampa ao invés de uma escada, né, que facilite a vida, né, de todos. É óbvio. E por que não temos? Porque quando a gente já não configura, né, aquele espaço, não precisa esperar termos uma pessoa com deficiência para a gente ter um espaço físico adequado e que comporte todos. Porque quando tiver, não vai ficar aquela cabeça assim, mas eu vou ter um PCD, mas eu vou precisar adequar o banheiro. Depois que eu adequar, depois que eu acertar o espaço físico, né, de roda da cadeira, que é diferente de uma mesa tradicional, né? Depois que eu adequar, eu vou trazer. O ideal é esse. O ideal é que a gente tenha já espaços construídos, que é a base, né? Feita, que atenda a todos. Só que a gente não tem. Não temos. Porque por muitos anos também foi tido como incapaz, como não estudou, não pode, não consegue, né? Não é possível não é possível de fazer, né? Ou esse trabalho não é para essa pessoa, né? E todos os trabalhos podem ser para todos, entendendo, né, o que precisa ser adequado e moldado para cada um. Para quebrar essa barreira, é uma barreira grande que nós temos, trazer. Trazer, perguntar qual é o espaço, como você prefere, como funciona. E a gente vai aprender com eles, porque olhando para a empatia, né, como eu não sou uma cadeirante, eu sou uma andante, eu só vou saber se eu perguntar, se eu estou na mesma altura, se eu me perguntar assim, e temos hoje, né, como fazer, né, por exemplo, um cego, né, para ajudar a guiá-lo, eu saio pegando o cego e vou, não, né, pergunta para ele, né, interessante, meu pai participou de uma corrida, me veio isso aqui agora, na corrida de São Paulo, de São Silvestre. E aí ele já pratica esse esporte há um tempo, né? E fomos lá para São Paulo para poder prestigiá-lo e tal. E chegou lá em São Paulo, meu pai falou assim, eu vou lá buscar a pessoa que vai correr comigo. Eu tô, não sabia, você vai correr em grupos? Não, eu vou correr com um cego. Olha. E aí eu falei assim, olha, você não tinha me falado isso, não sabia que você estava vindo para correr a São Silvestre, para correr com um cego, né? E aí ele falou assim, vou, porque assim, um grupo que veio, grupos, né, que se formam, né? Se formou um grupo da cidade, precisava de pessoas para guiar, e aí eu vou junto aqui para guiar, e ele vai no ritmo da pessoa, é diferente, né? Não é ele sair, vou guiar, eu vou sair puxando a pessoa, não é isso.
Qual que é a velocidade que você imprime, conversar com a pessoa, tá tudo bem, quer parar, e escutar os comandos, porque quem está no comando não é ele que está no comando. Sim. Quem está no comando numa corrida guiada, né, é o PCD que está no comando, né? E empoderá-lo, olha, você está no comando, é o seu ritmo, né, que eu vou fazer. E ele se preparou para fazer o ritmo da pessoa que ele ia guiar. Então, isso é a inclusão, né? Isso é incluir um PCD no esporte, incluir a todos, né? E o esporte é muito, muito importante, né? E é um meio que a gente faz isso, né? Em todos os esportes, na dança, né? Que também é considerado um esporte. E a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Como? Pergunta. Que ritmo você quer? Como eu te ajudo? Como fazemos? O que eu preciso adequar? É respeito. Exato. Né? É tratar o PCD com respeito. Mas os desafios, principalmente do âmbito, primeiro, nesse caso a gente ainda tem um desafio do âmbito físico. Grande para a gente vencer, principalmente na sociedade como um todo. Todos os espaços devem ser para todos e hoje não são, né, fisicamente. E o outro desafio do nosso modelo mental de que todos podem, né? Eles também podem. Né? E é muito engraçado, né, gente? Só para concluir o vídeo, eu tenho um amigo, assim, Jorginho, beijo pra você. A gente vai fazer vídeo para falar sobre isso também. Ele é PCD, ele trabalhou comigo, né? Ele é um técnico fantástico, ele é brilhante, assim. O menino é um furacão no campo. E ele me comentou, né? A gente estava falando... Porque as pessoas, elas falam, mas é muito pesado, é muito longe, não faz... Tipo, a pessoa fala o que ele não pode, né? E, gente, Jorginho, você é brilhante, você podia tudo, né? Meu melhor técnico de campo. E ele me falou da mãe dele. Ele disse que quando ele era criança... E aí tinha aquela coisa da brincadeira com das outras crianças, né? O que ele pode brincar, o que ele não pode brincar, não sei o quê. E a mãe dele colocava ele naquela situação, porque, tipo, aquele era o mundo tal qual, né? E como que ele ia se adaptar, como que ele ia lidar com aquilo. Então, voltando à questão do que é enraizado, né? De como vem dessa construção, ele veio dessa construção, né? Ele veio dessa coisa fortificada, né, de não, eu posso, eu vou, eu faço, me adequo, eu entro nisso. E, poxa vida, nós temos o nosso olhar para isso, né, e eu falo, nossa, mas será que dá? Será que consegue? Era capaz, mas por que a gente não atua vendo todas essas situações, olhando todas essas capacidades e melhorando, né? Volta à história que a gente comentou. A gente discutia antigamente, não fazia sentido discutir. As nossas estruturas são muito antigas, né? As minas, as usinas são coisas muito antigas. Então, numa época que foram construídas onde a gente não discutia essas coisas. Então, claro que a gente tem que adequar. Mas não é só uma adequação física, é uma adequação mental. Acho que essa é a principal, né? É o olhar para a situação de forma diferente. É isso? Perfeito. Gente, mais um vídeo. Continue nos acompanhando. Se você não assistiu os vídeos anteriores, corre aí na playlist que também tem vários assuntos legais. Já conversamos sobre diversidade, inclusão, mulheres. Corre lá para dar uma olhadinha. Quem fala que eu ando só